Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra, seja muito bem-vindo aí ao canal Mengão Pós-Jogo. Vamos fazer aqui uma análise da partida de ontem do Flamengo, partida da semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, para um público de quase 23 mil pessoas no Maracanã. Mais uma vez, o Flamengo prestando um serviço público, né, para a sociedade, porque ontem tivemos a presença de cerca de 22 mil pessoas no Maracanã, quase 23 mil, 23 mil pessoas vacinadas e testadas, que é o mais importante. Você tem uma ideia, teve casos de torcedores que compraram ingresso e não puderam entrar no estádio porque o teste de Covid deu positivo, tá? Então, mais uma vez, o Flamengo prestando um serviço de qualidade para a população carioca, né? Porque até a pessoa que não pôde assistir o jogo, pelo menos ela descobriu que já estava com a doença. Bom, vamos falar aí da partida, mas antes eu quero pedir para você deixar teu joinha, compartilhar esse vídeo, assinar o canal, que é bem simples, é só clicar aqui na minha foto no canto da tela, se você estiver vendo pelo computador, ou nesse vermelhão aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, se estiver me assistindo pelo telefone celular. Tranquilo? Deixa o joinha aí também, acione o sininho da notificação para receber vídeos novos aqui do canal. Bom, vamos lá. Foi um jogo bem encardido para o Flamengo ontem, né? Os primeiros 20 minutos da partida foi bem encardido para o Flamengo, porque, para surpresa de todo mundo, os caras não se amedrontaram com a presença da torcida e vieram para cima do Flamengo. Só no primeiro tempo, eles chegaram a ter por cerca de umas 4 chances reais de gol. Diego Alves ontem pegou tudo, até vento. Defendeu várias bolas difíceis. Bolas essas que era gol certo para o time dos caras. E o Diego Alves salvou o Flamengo em algumas situações. Então, parabéns para o Diego Alves, foi um paredão ontem. Na minha opinião, para mim, foi o segundo craque do jogo, né? Porque o primeiro foi o Bruno Henrique. Segundo craque do jogo, com certeza, Diego Alves. Apesar de todos esses sufocos que o Flamengo teve, foi muito bom saber que o time dos caras vieram para cima. Porque, como eu sempre falo aqui, não tem time, tanto no futebol brasileiro, quanto no futebol da América do Sul, que, se quiser jogar, bater de frente com esse time do Flamengo, querer jogar o Flamengo na lona, vai tomar ali um baile. E esse time aí, eles tentaram ontem fazer essa estratégia kamikaze, e aí deu no que deu. Quando eles acharam que estavam jogando o Flamengo na lona, uma jogada muito bem transada, Gabigol passou-lhe uma bola monstro para o Bruno Henrique. Esse é o Gabigol que nós queremos ver dentro de campo, não aquele Gabigol chato pra caramba de domingo passado, sonolento e pesado, mas esse aí, o Gabigol deu um passe monstro para o Bruno Henrique, que subiu até o 5º andar do prédio, testou para baixo como manda a cartilha e colocava o Flamengo na frente do placar no momento em que o Flamengo estava muito pressionado pelo adversário. E aí, eles, mesmo assim, acharam que dava, foram de novo para cima, o Flamengo pegou um contra-ataque mortal e meteu 2-0, uma jogadaça. Gabigol tocou a bola para o Vitinho, já tirando do zagueiro. Vitinho só empurrou para o Bruno Henrique chegar e empurrar para a rede e fazer 2-0. Naquele momento ali, o Flamengo já controlava a partida. O Flamengo já dominava o adversário, já não passava mais tanto susto. No finalzinho do primeiro tempo, houve a expulsão. E aí, todo flamenguista, como eu, com certeza, pensou, vamos atropelar no segundo tempo. Só que não foi bem isso que a gente viu. Olha, o Flamengo teve vários jogadores que jogaram muito bem a partida. O Ilharão foi um monstro dentro de campo, jogou muito o Ilharão. Os 2 zagueiros jogaram bem pra caramba. O René fez uma partida bem consistente, apesar de que o René apoiou muito pouco. Ele mais defendeu do que apoiou. E o Isla, que foi abraçado pela torcida do Flamengo, fez uma partida muito boa também.
e quero destacar o que a torcida do Flamengo fez ontem. Eu quero destacar o que a torcida do Flamengo fez ontem. Porque ontem a torcida do Flamengo deu real demonstração que torcedor de arquibancada é completamente diferente de torcedor de rede social. O torcedor de rede social é um chato que não tem nada para fazer na vida dele, não tem um livro para ele pegar, para ele estudar para uma prova, nada disso. É um chato que vai lá para a rede social da pessoa, ofender, xingar. O cara desse, para mim, não é torcedor, é marginal. Torcedor de verdade é aquele que compra o ingresso, vai para o estádio e chega lá no estádio, se o jogador do time dele não está rendendo bem, não está fazendo uma boa partida, ele reclama, ele até xinga, pede substituição do cara. Mas é lá dentro do estádio que você pagou o ingresso para estar ali. Então, te dá esse direito de você reclamar. Agora, torcedor que invade CT, que fecha o carro do jogador na estrada, como fizeram lá com o Diego Tardelli, que entra em rede social, isso não é torcedor, isso é marginal. Tá? Então, ontem a torcida do Flamengo deu um exemplo do que é torcer de arquibancada e do que é rede social. E eu tenho certeza que essa meia dúzia de boçal, que não representa a torcida do Flamengo, deve estar envergonhados de verem ontem cerca de 23 mil pessoas gritando o nome do Isla no Maracanã. E o detalhe, o Isla jogou uma partida muito boa. A gente tem que entender que o rendimento do Isla não vinha bem. Não vem bem, melhor dizendo. Na minha opinião, o Mateuzinho tem que ser titular para ontem. Agora, a ex-mulher do Isla não tem nada a ver com isso. A filha dele, então, muito menos, que é uma criança. O Isla, jogador, é uma coisa. O Isla, pai, marido, é outra completamente diferente. Andreas Pereira jogou demais ontem, merecia um golaço que ele ia fazendo, que a bola infelizmente pegou no travessão. Com esse futebol aí, ele é titular com certeza no time do Flamengo. Falei aqui no último vídeo, não que eu ache que ele não seja um bom jogador, pelo contrário, ele é, tanto que estava jogando na Superliga, veio para o Flamengo porque tem capacidade. Agora, precisa encontrar o seu espaço dentro de time. Precisa saber qual a melhor posição para se jogar, se é volante, se é meia. A verdade é, ontem ele jogou muito. Tá? Esperamos que só venha crescer cada vez mais. Porque eu acho que se ele continuar assim, ele vai ser titular sem problema nenhum. Vitinho, mais uma vez, figura apagada no jogo. Deu passe para o Bruno Henrique fazer aquele gol lá, mas só. Gabigol, sim, jogou muito bem ontem. Muito bem, teve uma participação bem ativa nos 2 gols do Flamengo. Outro também que comeu a bola foi Everton Ribeiro. Esse também destruiu ontem no jogo. E o Ilharão, que foi um monstro ali na defesa. Bruno Henrique, o cara do jogo. Esse é decisivo sempre. Agora, eu cheguei a ver algumas críticas ao trabalho do Renato. Né? No segundo tempo, por exemplo, o Flamengo não criou as mesmas oportunidades de gol que criou, por exemplo, no primeiro tempo. Tá? Teve muito cruzamento na área para tentar um gol de cabeça ou coisa assim. Apesar que o Flamengo teve 2 lances, né? Um com o Bruno Henrique, que o cara salvou, e o outro com o Vitinho, que o cara também salvou. Ambos a bola estava entrando. Tá? Mas foi realmente muito pouco para o que se viu no segundo tempo, você sabendo que está jogando com um homem a mais. Agora, eu vi comentários do tipo, se fosse o Jorge Jesus, o técnico, o Flamengo, com um a mais em campo, ia para cima e ia golear. Primeiro, Jorge Jesus não é mais o técnico. Esquece Jorge Jesus. Ele abandonou o Flamengo após ele ter renovado o contrato dele. Ele abandonou o Flamengo, faltando uma semana para o início do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, o torcedor
que torce para o Flamengo e não torce para o Jorge Jesus, é aquele que torce para o Flamengo, ele entende que o Jorge Jesus foi um dos maiores traíras que já passou lá pelo Flamengo. Ah, mas tinha uma cláusula no contrato. Quero saber, irmão. Acabou de renovar o contrato. Largou o Flamengo no auge. Então, esquece Jorge Jesus. Agora, dizer que ia golear... Primeiro, Renato Gaúcho deve ter, sei lá, uns 20 jogos à frente do Flamengo. Ele já tem mais goleadas do que o Jorge Jesus. Tá? O Flamengo jogou em 2019, eu não sei se foi contra a CSA, CRB, o Ceará, eu não me lembro agora qual foi o time, mas acho que foi CSA, um daqueles times que foram rebaixados em 2019. O Flamengo pegou esse time aqui no Maracanã e todo mundo pensou assim, vamos atropelar, até porque acho que com menos de 10 minutos o Flamengo fez 1-0 com a Arrascaeta. E aí todo mundo pensa assim, vamos golear esse time aí. O jogo acabou 1-0. E o Flamengo passando sufoco no Maracanã. Contra esse time fraquíssimo aí, que foi rebaixado. Teve um jogo lá, Flamengo e Fortaleza. O Flamengo saiu atrás no placar. E virou o jogo para 2-1. Um jogo em que teve um gol de pênalti. Numa bola que foi lançada na área, acho que bateu na mão do rapaz lá, foi pênalti, Gabigol bateu, fez o gol, e depois, quase já no finalzinho do jogo, um gol de cabeça do Renier, num lance que saiu de lateral. Aquele famoso jogo, Flamengo e Internacional, semifinal, o famoso gol do Gabigol tá pedindo. O Flamengo estava lá atrás se defendendo, porque o Inter tinha feito 1-0. Se fizesse mais um gol, levaria para os pênaltis. Num jogo que o Flamengo já tinha perdido um caminhão de gol. E aí, numa bola que o Arrascaeta roubou lá atrás, o Flamengo pegou um contra-ataque mortal e empatou o jogo, o que nos deu a classificação. Sem falar que quando o Flamengo fez o jogo da volta contra o Emelec aqui no Maracanã, nós precisávamos ganhar de 2-0 para levar para os pênaltis. Com menos de 15 minutos naquela partida, o Flamengo já vencia por 2-0. Porque o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador. Com menos de 15 minutos estava 2-0. Eu pensei, o Flamengo vai atropelar esse time aí. Com certeza. Vai atropelar. Só que não foi isso que nós vimos. Não foi isso que nós vimos. Segundo tempo daquela partida, o Flamengo cozinhou. Teve um lance para os caras que quase saiu um gol dos caras, que se saísse aquele gol acabava para a gente. E aí fomos decidir a nossa vaga nos pênaltis. Então, esse papo de que com o Jorge Jesus a gente ia golear, não rola não. Aí veio do Rogério Ceni. O time do Rogério Ceni era muito mais treinado do que esse daí do Renato. Era bem melhor. Porque o time do Rogério Ceni tinha uma saída de bola muito boa. O time do Rogério Ceni dominava o jogo, dominava o adversário. Olha, vamos pegar aí primeiro o seguinte. Se o Rogério Ceni estivesse ainda no comando técnico do Flamengo, nós não estaríamos na semifinal da Libertadores. Nós não estaríamos na semifinal da Copa do Brasil. Diga-se de passagem, o Atlético Mineiro hoje tem 12 pontos na frente do Flamengo, no Brasileiro, porque com o Rogério Ceni a gente perdeu 4 jogos, sendo que desses 4, 3 foram para times que estão lá na rabeira da tabela. Então, não mete essa de Rogério Ceni para cima de mim. Rogério Ceni, eu quero que ele nunca mais apareça no Flamengo. Ah, mas ele tinha domínio de bola. Vamos lá. Contra o Fluminense, o Flamengo perdeu no campeonato desse ano, que parece que tem muita gente que esqueceu que o Flamengo perdeu para o Fluminense esse ano, no Brasileiro. Se você pegar lá aquele jogo, pega lá o replay daquele jogo, você vai ver os comentários do Roger Flores dizendo o seguinte: poxa,
O Flamengo domina o jogo. Parece que é o jogo de um time só. Só que a partir dos 35 minutos ali do segundo tempo, ele começa a falar assim pro Luiz Roberto: agora nós temos um jogo, porque o Fluminense vem para cima. No final, o Fluminense ganha de 1-0. O Fluminense precisou jogar 10 minutos contra o Flamengo para fazer um gol e ganhar o jogo. O Flamengo teve milhões de posses de bola naquele jogo e não chutava uma bola no gol do Fluminense. Com o Rogério Ceni, ano passado, nós conseguimos ser eliminados pelo fraquíssimo, não é fraco, não é, pelo fraquíssimo time do Racing. Pelo fraquíssimo time do Racing, nós fomos eliminados da Libertadores dentro do Maracanã. Dentro do Maracanã. Com o Rogério Ceni, nós tomamos gols do Volta Redonda. Aí vamos dizer assim, a marcação do time do Renato Gaúcho é frouxa. Concordo. Agora, quantos gols o Flamengo toma? Poucos gols. Poucos gols. O único jogo que o Flamengo perdeu por um placar elástico foi aquele contra o Internacional. Fora isso, os outros jogos que o Flamengo perdeu foram de 1-0. Sabe por quê? Porque o Flamengo só perdeu 2 jogos. Só perdeu 2 jogos com o Renato até agora. Jogando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni, a gente tomou de 3 do Vasco, que está na Série B e não vai subir. Aí vem querer falar para mim que o time do Rogério Ceni era melhor treinado que esse time do Renato? Vamos lá. O Flamengo jogou contra o Grêmio lá, na Arena. Com um jogador a menos. Ganhou de 4-0. O Flamengo joga contra o Palmeiras, em São Paulo. Perde o Arrascaeta com 20 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo ganha de 3-1 de virada. Detalhe, sem os principais jogadores. Não jogou Arrascaeta. Quer dizer, jogou só até os 20 minutos do primeiro tempo. Não jogou Diego. Não jogou Bruno Henrique não jogou. Não jogou Gabigol. E o Flamengo ganhou de 3-1. Nós ganhamos de 5-1 do São Paulo aqui dentro do Maracanã, que com o Rogério Ceni a gente só tomava lacheira do São Paulo. Aqui a gente ganha de 5-1 de virada. Ganhamos do Corinthians lá dentro de 3-0 só no primeiro tempo. No segundo, o Flamengo tirou o pé. Aí tá tudo errado no Flamengo. O Flamengo é mal treinado. O Flamengo agora só joga de contra-ataque. O adversário é que domina o jogo. Sério. Deixa eu falar uma coisa para você, torcedor. Não fica embarcando nessas coisas de determinados repórteres que trabalham em determinadas emissoras que só vêm para querer desestabilizar o que está lá dentro no Flamengo dando certo. E tem muito torcedor que embarca nessa aí. Tem muito torcedor que embarca nessa aí. Eu nunca pedi o Renato Gaúcho aqui como técnico do Flamengo. Eu sempre falei aqui nesse canal que eu queria um treinador que viesse de fora, porque eu achava, ainda continuo achando, que no futebol brasileiro não tenha ninguém que possa fazer o Flamengo jogar para frente. Eu acho que não tem um treinador no futebol brasileiro que tenha currículo para ser técnico do Flamengo. É isso. Mas aí veio o Renato Gaúcho, que começou a empilhar goleadas, vitórias e vitórias contra os melhores times do Brasil. O Flamengo pegou o Olímpia do Paraguai nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo goleou lá e goleou aqui. O agregado foi 9-2. Então não mete esse papo de que também está tudo errado lá com o Renato Gaúcho, que Renato Gaúcho é isso aí, ele só sabe conversar com o jogador, não tem padrão tático, não tem nada. Olha, sinceramente, o Flamengo foi campeão brasileiro ano passado
com o Rogério Ceni, o Flamengo jogando um péssimo futebol. Péssimo futebol. E eu volto a dizer aqui, o Flamengo foi campeão pela incompetência dos outros. Porque o último jogo o Flamengo perde e fica olhando a tela do celular para ver se ele ia ser campeão. Aquilo ali foi horroroso de se ver. Mas sabe o que ficou para a história? Mais um título. Se o Flamengo vencer a Libertadores jogando com uma marcação frouxa, fazendo um gol de contra-ataque, eu não estou nem aí. Porque o que vai valer no final, lá na história, é a terceira taça da Libertadores que vai para a prateleira do Flamengo. Saber que em fevereiro do ano que vem a gente vai estar disputando o Mundial. Então, o que fica para a história é a conquista. Tá? O Abelão, ele é idolatrado até hoje lá no Internacional, porque ele ganhou do poderoso Barcelona, da Espanha, numa final de Mundial. Se defendeu o tempo todo, foi amassado o tempo todo, um contra-ataque, fez um gol, ficou para a história. E está lá como o time que venceu o poderoso Barcelona. Foi campeão. Importou o esquema tático dele naquele jogo ali? Não. O Internacional fez nada naquele jogo, só se defendeu. Mas foi campeão, cara. Então, se o Flamengo for campeão da forma como está sendo, jogando, vencendo, a gente ganhou de 2-0. Podemos perder por um gol de diferença na casa do adversário. Tem gente que acha que esse resultado não foi bom. Como que não foi bom? Sem contar que, torcedor, o Flamengo vai ganhar lá, tá? O Flamengo tem time para ganhar lá e vamos ganhar lá. Detalhe, vamos passar o carro em cima de ou Palmeiras ou Atlético Mineiro, porque os dois são fracos pra caramba para ganhar do Flamengo. É isso aí, torcedor. Deixa teu joinha no vídeo, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal. Saudações rubro-negras, nos vemos na próxima partida do Flamengo. Valeu, tamo junto.